desenvolveu sua tese de doutorado trabalhando com cartografia tátil e sistematizando etapas de produção e uso dos mapas táteis. Então, é um marco no início da década de 90, né? Essas duas profissionais, que são pilares do que a gente desenvolve cartografia tátil no país, têm como base Piaget e a teoria de desenvolvimento ou cognitiva. Já Vygotsky chega um pouco mais tardiamente no nosso meio, né? E tem uma postura muito associada ao momento histórico que ele viveu, né? Da Revolução Russa, né? E a transformação, né, na época da União Soviética e de todas as metodologias, né, as transformações sociais e as transformações científicas também do país, né. E ele já traz uma postura que considera aspectos do meio, aspectos sociais, como basilares para o aprendizado da pessoa. Não necessariamente só o conteúdo que é desenvolvido em sala de aula, mas o contexto histórico, cultural da pessoa é fundamental para o aprendizado, né? E confronta Piaget em vários momentos. Eu selecionei um trecho aqui, né, onde ele questiona a teoria de Piaget, quando fala de egocentrismo, né, que foi um trabalho de longo aprofundamento, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, né. E Vygotsky enxerga, né, o pensamento, a linguagem egocêntrica, né, aquele falar consigo mesmo, de uma forma bem diferente que Piaget se propunha, né? No entendimento do Piaget, a linguagem egocêntrica levava ao pensamento egocêntrico, ou seja, aqueles pensamentos de devaneio, de sonho, né? Vygotsky fala assim, então, olha, trata-se do fato de que a linguagem egocêntrica da criança não só pode não ser expressão do pensamento egocêntrico, como ainda exerce uma função diametralmente oposta ao pensamento egocêntrico, a função de pensamento realista, e assim aproximar-se não da lógica do sonho e do devaneio, mas da lógica da ação e do pensamento racionais e sensatos. Ele fez experimentos com crianças onde ele começou a colocar situações complicadoras, né? Por exemplo, tinha que fazer um desenho, mas não tinha o material adequado para fazer o desenho. E isso desencadeava na criança a linguagem egocêntrica. Ela começava a falar consigo mesma e se perguntando e respondendo a si mesma: como é que eu faço agora? Eu não tenho a caneta colorida, eu preciso fazer isso de forma colorida. E, desculpe, estou dando um exemplo, assim, né? Não é exatamente, literalmente isso, mas eu preciso de materiais que eu não encontro. Que alternativa eu encontro para solucionar esse problema? Ah, eu posso usar uma outra alternativa. E ela constrói, ela usa a linguagem egocêntrica para realizar um pensamento realista e solucionar o problema que ele colocava ali à frente dessa criança. Então, ele começa a observar que a linguagem egocêntrica não necessariamente está só associada ao pensamento egocêntrico, mas ao pensamento realista. Então, a forma como a gente se comporta e como a criança, no caso, se comporta e como ela enfrenta problemas e desafios e soluciona esses problemas e desafios, foram base para muito estudo desses dois autores, né? E serviram de base para Vygotsky construir uma parte, né, da sua longa contribuição, né, acadêmica na área tanto de psicologia quanto de educação, né. E ele também teve estudos em defectologia, que na época era como se denominava, lá no começo do século XX, né, como se denominava a educação especial.
Ele conclui nesses estudos que a condição da cegueira leva a uma reestruturação de toda a atividade psíquica, com as funções psicológicas superiores assumindo papéis diferentes daqueles dos que enxergam, né? Esse estudo, que ele morreu tão jovem, com 37 anos, mas grande parte da sua contribuição está exatamente nesse estudo das funções psicológicas superiores, né? E ele entende que a forma de construir o pensamento daquela pessoa que nunca enxergou é muito diferente da forma de construir o pensamento e de resolver e de agir das pessoas que enxergam. Então, não cabe ter como base a nossa cartografia, a nossa geografia, como é ensinada para as pessoas que têm o canal visual intacto, nos trabalhos com cego, né? Então, isso é muito importante para essa área, né? E esse encontro com Vygotsky de muitos pesquisadores transformou a forma do trabalho em cartografia tátil e cartografia escolar também, né? Que aí a gente fala de criança como um todo, da criança cega, né? Num contexto que, quando ele estuda o pensamento e a linguagem, ele atende todos os públicos, não exclusivamente as pessoas com deficiência, né? Então, no entendimento de Vygotsky, o conhecimento é construído em função de relações sociais e não da presença de um ou mais sentidos. O foco dele é sempre no aspecto social e cultural, né? E isso é base para quem desenvolve os trabalhos nessa temática, né? A gente vê que nos estudos acadêmicos das universidades centrados no indivíduo com deficiência, as investigações baseiam-se em psicologia, no comportamento e nas habilidades da pessoa com deficiência, buscando entender como é que se dá esse aprendizado por meio dos mapas imateriais táteis. Então, basicamente, é nesse aspecto que muitos pesquisadores desenvolveram estudos. E eles vieram antes da gente, e eles têm que ser referência para o nosso trabalho, né? Então, esses passos alcançados desde a década de 70, né? Se você for lembrar de Custford, lá em 1933, né? Essas pessoas que trabalhavam numa perspectiva do ensino da pessoa com deficiência, respeitando a cultura, a história e as habilidades dessas pessoas, né? Passando por toda a década de 70 e 80, né? Até chegar nos dias atuais, né? As pesquisas em psicologia começaram sempre com aquela abordagem comparativa, a criança cega versus crianças que enxergam. Então, como é que era o material desenvolvido para a criança que enxerga, como é que eu adapto esse material para o cego, né? E depois, esses pesquisadores, os mesmos grupos que trabalharam com essa temática, começaram a se dar conta de que o aprendizado se dá de uma forma mais complexa e que era importante que se começasse uma linha na psicologia que denomina-se psicologia da cegueira, né? Esses profissionais que trabalham com a psicologia da cegueira, eles entendem que os atrasos no aprendizado ocorrem não por limitações do indivíduo que não tem o canal visual, mas pela ausência de estímulo, principalmente a ausência de estímulo precoce, logo nos primeiros anos de vida da criança, né? E pela excessiva valorização do canal visual, onde a gente sempre compara quem está enxergando com quem não está enxergando. Então, o visocentrismo, a descrição baseada sempre na imagem, que é o que nos dá nosso canal visual, e essa falta de estímulo na tenra idade para desenvolver habilidades, né, limitam o aprendizado, né? Então, nesse levantamento de estudos, né, que Silvia Venturini realizou com muita propriedade e profundidade em todo o trabalho dela ao longo da carreira, e especialmente nessa parte desse artigo que eu comentei com vocês no início da fala, esses autores aqui no rodapé, eles são fundamentais. Muitos deles mostram a transição do antes e o depois, né, da linha comparativa para a linha
mais histórico-cultural e abraçando Vygotsky na educação de pessoas cegas. Vocês vão ter oportunidade, quem tem interesse, de se aprofundar nesses aspectos, né? Acho que vai ser bem interessante. No que o professor deve se pautar, então, diante de tudo isso, né? Pela experiência que nós tivemos ao longo dos anos de pesquisa nessa área, eu acho que tem alguns pilares que a gente precisa se pautar. Primeiro, na medicina, né? Qualquer professor que recebe uma pessoa com deficiência em sua sala de aula, ele precisa entender essa pessoa e quais são as características dessa deficiência. Então, um laudo médico é fundamental, né? Um laudo médico, um laudo psicológico. Com isso em mãos, ele vai entender alguns aspectos do comportamento e do psique daquela pessoa que poderão ser trabalhados ou compreendidos no processo, né, de ensino. A ciência como conhecimento adquirido, todas essas pessoas que vieram antes de nós, que construíram teorias e métodos e que aprenderam, elas podem nos ensinar. Então, toda essa base teórica, essas referências são fundamentais para a gente trabalhar, né? Para a gente se preparar para o trabalho, né? E a ciência como tecnologia, né? Os recursos tecnológicos, os aspectos, o ferramental que a gente tem hoje, né? Que a informática e as diferentes mídias nos dão, que estão disponíveis para facilitar o aprendizado. Então, é fundamental que a gente trabalhe nessas três frentes quando a gente recebe, quando a gente pesquisa, quando a gente trabalha com uma pessoa com deficiência, né? Especialmente os cegos, que são o foco do nosso trabalho, da nossa apresentação aqui, né? Quando a gente fala de cego, os mecanismos de aprendizagem do cego, que tem indicativos vindos da medicina, né? É muito diferente você trabalhar com cego congênito, aquele que nunca enxergou, né? Não tem memória visual, ou perdeu a visão quando era criança, né? Quando estava naquela idade entre 3 e 4 anos de idade, e aquele cego adquirido, né? Aquela pessoa que se torna cega, mas tem memória visual, né? É muito mais árduo trabalhar com a pessoa com a cegueira congênita, não tem nenhuma memória visual, né? A pessoa com cegueira adquirida facilita muito o trabalho, né? De ensino, porque ela tem a memória de alguns aspectos, né? Importantes na hora da aula e do desenvolvimento de conteúdo, né? A ciência como conhecimento, o que os que vieram antes de nós já constataram e que a gente precisa assimilar? Que a memória tátil é curta, então o tato não pode se estender por uma longa superfície, né? Superfícies restritas, limitadas, né, ao alcance das mãos. Aspectos relativos à distância euclidiana e distância funcional. A pessoa que não enxerga, ela não entende a menor distância entre os pontos, né? Aquela distância euclidiana, né? Não é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Que ela entende como distância. É o caminho percorrido entre um ponto e outro. Então, é a distância funcional, ela vai pelos catetos, não vai pela hipotenusa, porque ela não tem o canal visual disponível, né? Então, ela segue o caminho do deslocamento. Então, a distância para ela é a distância de deslocamento. Então, isso tem que ser levado em conta, né, quando a gente trabalha com pessoas cegas, né? E exige, né, maior esforço de concentração para a realização de atividades, né? A atenção, né, exige muito mais do professor e do aluno para o aprendizado, porque ele tem um ritmo diferente do ritmo da criança que tem o canal visual. Então, você imagina como que é isso numa sala de aula, onde você atende vários públicos, né, e atividades integradas, né? É muito importante a socialização, mas ao mesmo tempo exige do professor, do aluno, do tutor, né, da pessoa que está ali
dando um respaldo para o aprendizado da pessoa, né? Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente prepara material, quando a gente prepara a aula, né? Dentre as práticas didáticas, os resultados melhores têm sido alcançados com práticas que partem do aluno cego e de sua realidade, valorizando as habilidades e respeitando suas limitações. Então, ao invés de olhar para a pessoa com deficiência e ficar preso e focado na sua deficiência, pensar que essa pessoa tem habilidades. Quais são as habilidades dessa pessoa? Ela tem uma inteligência, ela tem uma criatividade, ela tem uma experiência de vida. Então, traga isso para a aula, né? Acho que isso é fundamental para quem é professor de pessoas com qualquer tipo de deficiência, especialmente os cegos, né? E a tecnologia? A gente tem muitos recursos tecnológicos, né? Esse workshop, ele mostra muitas alternativas tecnológicas nas diferentes áreas, né? Então, a gente pode observar impressoras 3D, sistemas de síntese de voz, as canetas sonoras que ajudam a colocar som nos materiais táteis, inteligência artificial para a mobilidade de cegos, os tablets em braille, tem um universo de possibilidades, né? Eu separei aqui algumas coisas para mostrar para vocês, né, para a gente compartilhar em termos de materiais táteis e a tecnologia presente nesses materiais, né. Hoje de manhã já foi apresentada, a Valdirene mostrou um pouco dos mapas táteis, né, e todo o histórico que nós temos em termos de evolução nessa área, né, mas vejam, hoje é muito comum nos ambientes públicos, shopping, rodoviária, aeroporto, metrô, encontrarmos mapas táteis, né? Agora, são poucos os estudos que nos mostram a efetiva contribuição desses materiais táteis para a inclusão da pessoa com deficiência visual e a sua autonomia na mobilidade urbana. Então, isso falta. Então, é um nicho enorme de pesquisa que está disponível, né? Outro aspecto interessante também, olha, aqueles mapas táteis produzidos na universidade com impressora 3D, né? Eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Um da UNB, outro da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que traz materiais táteis compactos, vejam, tudo, né, ao alcance das mãos, de baixo custo, né? Se você tem uma ideia, né, em termos de preço, eu estava tentando levantar custos, né, uma impressora 3D varia de R$ 1.000 a R$ 8.000, né, para um laboratório, para um grupo de pesquisa, é algo viável, né, e o custo de produção, por exemplo, desse da UNB, no artigo ele fala que, o autor comenta que ele gasta R$ 6 por cada impressão, então tendo a impressora é baratíssimo, né, o custo de produzir um mapa tátil, né. Mapas táteis com recursos sonoros, né, sistemas computacionais associados ao mapa, né, na Unesp a gente teve a experiência de construir o Mapavox, essa é uma outra experiência interessante, esse exemplo aqui ilustrado, né, é uma tecnologia que é de alto custo, por um lado, quando você busca baratear a tecnologia, foi o que nós tentamos fazer na Unesp, né, criando o Mapavox em parceria com a Federal a Federal Fluminense, né, com o Antônio Borges, nós barateamos o material, mas a complexidade de construção não permite que o professor construa, né, ele tem que ter uma noção de eletrônica, tem que ter apoio de um técnico, tudo isso vai complicando a disseminação do material, então são entraves que a gente tem na área, infelizmente, né. Duas contribuições inovadoras, né, que eu tive contato pela internet, não conheci nenhum desses sistemas, mas eles estão aí disponíveis já no Brasil, no mercado, né, para venda. O tablet em braille, né, o Blitab, né, é um tablet que tem micropontos, pixels, né, a menor unidade do tablet, eles chamam de tixel, né, então esses micropontos se elevam e se contraem conforme muda a página do tablet e a pessoa consegue ler página a página em braille, né, algo muito sofisticado, né.
O preço de um tablet desse gênero hoje, né, com o dólar a 5 e pouco, é 32 mil reais, né? Não é acessível, né? Mas para quem tem condição financeira, né, usa o tablet para várias funções, inclusive leitura, né? E um outro dispositivo de mobilidade muito bacana é essa Orcan, né? É dispositivo de visão artificial. Olha, o preço no Brasil hoje seria em torno de 24 mil reais, né? E você acopla esse sistema de câmera, inteligência artificial no óculos, né? Ao lado do óculos, e ao apontar com o dedo para objetos, ele narra o que é o objeto, o que o cego está encontrando pelo caminho. Ele tem um sistema de identificação, também tem um arquivo de identificação facial, onde você pode ter um banco, né, de pessoas, de rostos que a câmera identifica e ele já sabe que aquela pessoa. Maria Isabel, perdemos seu som. Alô? Voltou. Ai, que bom. Agora eu que tenho que me achar aqui de novo, peraí. Será que eu tenho que compartilhar de novo? Não lembro mais agora. Só ir no PowerPoint direto. Ai, que bom, meu Acho que Deus. agora você compartilhou a tela. Ai, jura? Juro. Perdeu? Tem que voltar lá no compartilhamento. Ai, gente, olha. Desculpem, tá? Ai, meu Deus, parece criança. Imagina. Pera um pouquinho. Sabe quando a mão é mais rápida que o... Eu meti a mão ali e tchau. Beleza. Ok. Pronto. Bem, eu estava falando da Orcan, né, de uma câmera que... Deixa eu só colocar aqui no modo. Aí só para te dar uma posição, são 3h15. Se a gente conseguir encerrar até as 3h30, a gente ficaria dentro do nosso cronograma. Eu agradeço, eu já estourei, né? Tinha que terminar já, né? Mas pode terminar, tranquilo. Olha, eu quero mostrar uma experiência para vocês. Rapidamente fecho, né? Essa experiência é o seguinte. Nós trabalhamos durante 2 anos no Centro Dia, é um centro de atendimento de pessoas, né? Com baixa condição econômica. Então, são cegos, pessoas com baixa visão, surdas, pessoas com autismo, com Alzheimer, depressão, esquizofrenia. Trabalhamos durante 2 anos nesse centro com alunos, né, dentro de um projeto de cartografia escolar e tátil, e o público era adulto, eram pessoas com mais de 18 anos, vários idosos, né, e nós trabalhamos ao longo do ano com cartografia, com ensino de cartografia tátil, né, para essas pessoas cegas especialmente, mas quem quisesse podia participar, surdo participava, pessoal com autismo, né, sempre as aulas eram abertas, né, uma vez por semana a gente frequentava esse espaço, né, uma tarde ou uma manhã, né. Tinha mediação de funcionários, de alunos, né, e a minha mediação como professora. As propostas de atividades a gente desenvolveu ao longo do ano, dando as bases da cartografia. Então, noções de escala, generalização cartográfica, orientação no espaço e várias coisas. Além de outras disciplinas, como atividades com matemática, com ensino de física, ensino de geologia, geomorfologia. Então, era bem dinâmico e diferente. Cada dia a gente tinha encontros dos mais variados possíveis, e sempre usando materiais táteis para introduzir temas, né, nesse trabalho com essas pessoas, né. E a última atividade do ano, no ano de 2018, foi uma construção coletiva de mapa tátil. E nessa construção coletiva, nós levávamos o material, levávamos a base, que era uma placa metálica,
levávamos ímã, os materiais para facilitar, né? A gente usou muitos anos velcro para gerar materiais táteis, mas desgasta, tá? O ímã é muito eficiente. Então a gente colava o material no ímã e colava o ímã numa placa metálica, dessas assim, de recados, né? E esses mapas táteis eram dinâmicos, podiam ser desmanchados, a gente usava a mesma base para fazer várias coisas, né? Então é um material bem prático de se usar. A proposta era construir a cidade dos sonhos dessas pessoas. Então elas já tinham tido uma base de tudo que era elementar em cartografia, né, ao longo do ano, e aí nesse momento elas iam usar esse conhecimento para construir a cidade dos sonhos, né. A proposta da atividade, então, envolvia dividir em grupos, as pessoas se uniam por afinidade, e aí discutiam, tinham sugestões de que material usar, quais tarefas cada um faria, e os grupos tinham que ser mistos, tinham que ter cego, junto com pessoa com baixa visão, pessoa que enxergava, tinha visão normal, e assim a gente ia misturando para cada um fazer uma tarefa, tinha que cortar, tinha que colar, então precisaríamos de ter a participação de todos, né? Definido o conteúdo, definido os objetos que iam compor esse mapa, escolher os materiais, testar as texturas, o tamanho, a cor, e aí começava o preparo de mapa e legenda. Então nós sempre trabalhamos com o mapa e com a legenda em separado, né? Como o mapa tem um tamanho restrito, a legenda em braille geralmente é muito longo o texto, então a gente precisa de ter a legenda em separado, né? E os materiais foram esses, né? O quadro, imã, EVA, papel ondulado, cortiça, feltro, tecido, né? Então, vou mostrar um pouquinho desses resultados, né? Vejam que o mapa tátil, vários grupos, a gente teve uns 5 grupos, eu escolhi 2 aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma arrastadinha, não dá? Deixa assim mesmo. Esse é um produto de um grupo, que eu selecionei aleatoriamente, né? Você olhando para esse material, você vai ver que tem uma coerência, tem símbolo de casa, você consegue enxergar as casinhas, tem casinha que é térrea, tem casinha que é sobrado, né? Vejam que está numa perspectiva de rebatimento, né? Elas foram feitas em cortiça por esse grupo. Tem o lago, tem a mata em verde, rugoso, né? Material com textura mais rugosa, né? Tem papelão, tem construções, tem piscina, quadradinho azul, né? Então você olha que alguns elementos foram definidos e padronizados, né? Mas se você olha essa representação por ela, um apanhado de materiais organizados em quadras e com o nome de cada habitante ali, participante do grupo, né? E que efetivamente não tem significado, né? Agora, quando você participa do trabalho do grupo e como você entende o sentido que tem cada um desses objetos, muitas coisas se revelam. Por exemplo, no canto superior esquerdo, vocês estão vendo uma cerquinha. Essa cerca, ela separa, ela simboliza, né, a área de curral, de pasto, de um dos participantes que veio do mundo rural e que na cidade dos sonhos dele, os cavalos, o gado, aqueles elementos que compuseram a história de vida dele, que hoje não fazem mais parte da vida dessa pessoa, e ele traz para a representação, né? O mesmo acontece com esse lago aqui no centro. O lago no centro da representação, e a maioria dos grupos colocou água no centro da representação. Esse lago, ele tem uma casa, que é a casa daquele senhor que ama a pescaria, né? Ele tem rampas de acessibilidade, então ele vai pescar, mas ele precisa de ter rampa de acesso para fazer a pescaria, né? Ele tem
um cantinho do sonho de vida dele, que é a pesca, né? Tem duas senhoras, né, participantes, que não se largam. Durante todo o ano, elas estavam sempre no mesmo grupo. E elas estão com as casas vizinhas, no canto inferior direito da representação tátil. A senhora que é cabeleireira, que foi cabeleireira a vida inteira e que hoje já não exerce a profissão porque é cega, ela trouxe o salão de beleza para a sua representação tátil. E assim por diante. Aquele senhor que era agricultor e que viveu no campo e que tem histórias dos pais e da vida de cultivo de terra, né? Ele traz a lavoura para a sua representação e a sua casa está ali do lado de uma grande lavoura, né? São pessoas que hoje vivem na periferia de uma cidade média, né? São pessoas que têm uma vida de exclusão, né? Dentro dessa cidade que não é acessível. Eles trouxeram passarela, que tem uma passarela no centro da representação, e essa passarela tem que emitir som, porque senão não serve para o cego, né? Essa é a cidade dos sonhos representada por essas pessoas. Esse amontoado de papel, de texturas e de formas pode não ter significado nenhum para quem bate o olho nesse momento, né? Mas para aquele grupo de pessoas que o construiu, tem todo o significado. Vou mostrar para vocês um outro aqui. Na mesma linha, um outro grupo, né? O lago com presença marcante, os peixes como presença marcante, a presença do verde, a natureza preservada. Por que o córrego do lado da minha casa é tão poluído, tem tanto mau cheiro, né? Se na minha cidade de sonhos eu queria ver um lago e um rio cheio de peixes. Na minha cidade dos sonhos eu queria ter uma praça redonda, com bancos e uma fonte no centro dela. Esses aspectos, todos, nos levam a pensar como professores, né? Que a construção do material, o domínio da técnica, claro que é importante. A base cartográfica, os conceitos cartográficos de escala e proporção, de generalização cartográfica, legenda e simbologia, cor e textura, são importantes para a representação tátil. Mas o que é mais importante? O que é mais importante é o significado que aquele material tátil tem para a pessoa. E se esse significado vai ter mais valor e vai permitir um maior aprendizado, quanto mais identidade essa pessoa tem com esse material. E nesse sentido, os referenciais culturais e de vida, a juventude e a infância rural, que a gente viu naquelas pessoas, o tipo de trabalho na vida adulta e ativa, que hoje ele não tem mais, as relações de amizade no grupo, dão a liga para aquele material tátil ter um sentido. A qualidade de vida e acessibilidade na cidade, né? As rampas de acesso, as passarelas com sinal sonoro, as praças e áreas de lazer, tudo isso está presente na representação tátil coletiva dessas pessoas. As condições ambientais naturais, o resgate aos rios e lagos não poluídos, a mata nativa, né, que já não existe em áreas densamente urbanizadas. Tudo isso faz parte da vida dessas pessoas. Trabalhar conceitos cartográficos e geográficos, conceitos espaciais, com essas pessoas só tem sentido se você trouxer a realidade de vida dessas pessoas para o material. E é exatamente nessa linha de trabalho que eu convido vocês a desenvolverem seus estudos. Sejam cegos, cadeirantes, pessoas com as diferentes deficiências, sejam pessoas normovisuais que têm as funções em média, funcionando plenamente, como a maioria de nós. Tá certo? Então, eu gostaria de concluir
colocando as referências. Eu espero que vocês compartilhem essa apresentação. As referências são desse artigo que eu comentei no início da fala. Eu coloquei tudo que eu citei aqui, né, embora eu não tenha desenvolvido, obviamente, para servir de referência de leitura para os interessados. Então, são 3 páginas de referência. Agradeço imensamente a atenção. Luciane, desculpe os atropelos, mas as aulas em meio tecnológico dão um pouquinho de trabalho para nós, professores, que trabalhamos aí a maior parte da vida no modo convencional e presencial. Um grande abraço, muito obrigada.